Olá, você que está vendo a gravação, você que está também ao vivo aqui conosco. Hoje eu vou falar sobre como medir os investimentos. E é um grande desafio hoje em dia para medir os investimentos, né? E principalmente o nosso projeto é medir a questão da aposentadoria, dos investimentos pautados para a aposentadoria. Então, hoje, de acordo com o método que eu uso, a gente tem títulos públicos atrelados à inflação, que faz sentido ser medido. Nós temos ações brasileiras e ações internacionais, que faz sentido ser medido, e nós temos também fundo imobiliário, que faz sentido ser medido, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho não especificamente de um investimento, mas como eu penso sobre essa ótica de medir. Por que que a gente precisa medir o resultado dos nossos investimentos? Porque a partir do momento que eu não estou medindo, eu não sei se eu estou bem ou se eu estou mal nos meus investimentos. Então, aqui eu vou passar uma forma de apresentar como eu vejo os investimentos. E eu começo num primeiro momento, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui qual é a parte da tela que eu vou compartilhar. Vou compartilhar inicialmente essa tabela aqui. Está vendo, você está vendo aí, Lídia, essa tela, por gentileza? Você que está aqui conosco ao vivo, está vendo aí a tela? Vendo. Ok. Então, aqui, vamos ver qual é o primeiro problema que existe numa medição. Então, aqui eu coloquei uma planilha, tá? Onde eu tenho aqui algumas colunas. Primeiro, a coluna data, o tipo da operação, se é comprado, se é investido. Então, quando eu coloco a coluna C, quer dizer que a pessoa fez uma compra. Neste caso aqui, ela comprou. Se eu coloco aqui a letra I, quer dizer que é o investimento que ela tem hoje, que ela pode vender a qualquer momento. Tá? E aqui nós temos o ativo, aqui nós temos a quantidade, e aqui nós temos o preço, e aqui nós temos o valor. Então, o que acontece? Nessa simulação, nesse exemplo aqui, a pessoa comprou no dia 20 de 9 de 2020, ela comprou ações da Petrobras, tá? Quantas ações ela comprou? Ela comprou 100 quantidade de ações da Petrobras. Quanto que ela pagou em cada um dessas ações? Ela pagou R$ 1. Então, ela teve um investimento de R$ 100, que nada mais é do que 100 vezes 1, dá R$ 100. Passou algum tempo, e aí no dia 20 de 9 de 2021, um ano depois, o sistema lá mostrou, olha, você tem investido em ações da Petrobras, sem quantidade, só que hoje o preço dela é preço de R$ 2. Então, se você multiplicar 100 por 2, vai dar R$ 200. Então, aqui a gente consegue entender, nessa minha planilha aqui, só para vocês saberem, planilha, você tem várias funções. Então, eu já vou deixar aqui uma função para você ver. Então, aqui, ó, eu tenho uma função que é ABS. ABS é para ela converter o que é negativo em positivo. De qualquer forma, depois você vai entender por que eu fiz isso, de padrão, tá? Então, aqui, eu coloco dentro dessa função uma outra função chamada soma-se, ou seja, ele vai somar todos os campos se uma condição for verdadeira. Então, o que ele vai dizer aqui? Eu vou pegar aqui, olha, vê tudo que tem nessa coluna B, tudo que tem nessa coluna B, né? Da linha 2 até a linha 995, vasculha tudo, computador, e vê se você encontra algum que tem a letra C, maiúsculo. Aí eu coloquei entre parênteses. Entre parênteses, não, entre aspas. E aí eu falo, se você encontrar, soma tudo que você encontrar na coluna F. No caso aqui, ele vai somar. Então, o que ele encontrou aqui de C? Ele encontrou R$ 100. Então, qual é o valor que ele vai mostrar? R$ 100. Se a gente for para essa outra aqui, a lógica é bem parecida. Olha, agora ao invés de C, você vai somar tudo que você encontrar de I. Ele soma tudo e vai encontrar aqui 200. Olha só como é automático. Ficou alguma dúvida sobre essa função? Assim, não a função em si, mas a lógica por trás dessa função. Qual é o objetivo dessa fórmula, Lídia? Ok. Tá. Então, ó, olha só como ele é automático. Porque se eu colocar 300, ele vai aparecer 300 ali no atual, ó. Eu não preciso ficar somando manualmente, é tudo automático, tá? Então, eu vou dar um Ctrl Z. Então, aqui, como que a sua corretora vai estar vendo? E aí eu falo corretora aqui no Brasil e corretora lá nos Estados Unidos. Todas as corretoras têm um problema.
E elas não conseguem resolver isso. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui. Qual é o problema das corretoras? O cálculo que eles fazem estão errado. E aí eu quero provar matematicamente aqui para você entender a lógica. Então, o que acontece? Você há de convir que, se você colocou R$ 100, passou um ano, você agora está com R$ 200, você teve um ganho de 100%. Então, aqui, o que a corretora faz? Ela faz essa conta. Ela faz 200 menos 100, teve um ganho de R$ 100. Então, aqui essa conta está perfeita, está certinha. Aí, agora, vamos aonde a corretora não consegue fazer o cálculo, tá? Porque ela faz o seguinte, olha, vamos calcular aqui quanto que foi esse ganho. Então, o ganho foi de 100, que é essa coluna aqui, ó, vou até escrever aqui para ficar bem claro, ganho. E aí o ganho em porcentagem. Então, ela pega aqui e fala assim, olha, aqui eu encontrei 100, então ele pega, que é o JI, que é justamente esse ganho, que é 100, dividido pelo J2, que foi o valor investido, que por coincidência também é 100. Então, ele encontra um ganho de 100%. Se o mundo fosse dessa forma, estaria perfeito. Mas a gente não faz apenas uma aplicação na vida. O que eu estimulo os meus clientes é fazer aplicação mensal. E aí, nesse conceito de fazer aplicação mensal, a corretora se perde no cálculo da porcentagem. E aqui eu vou dar um exemplo. Digamos que essa pessoa ficou tão satisfeita, ela falou, nossa, R$ 100, 100% de ganho, é maravilhoso, agora eu não vou colocar só R$ 100, eu vou colocar muito dinheiro. E aí, no dia 22/9/2021, ela falou, eu vou comprar um bocado agora de Petrobras, vou comprar aqui um bocado de Petrobras, eu não vou mais comprar só isso, não, eu vou colocar agora 2.000 quantidades. 2.000 quantidades, e agora o preço está R$ 2, o preço não mudou. A gente faz aqui puxar a fórmula. Então, quanto que essa pessoa investiu? Ela investiu agora 4.000, tá? E aí, o que acontece? Vamos entender aqui que hoje, na data de hoje é dia 25/9/2021. Então, quanto que ela tem aqui? Então, para essa primeira compra, ela comprou 100 e continua com 100, tá? Nessa segunda compra, ela tem Petrobras, continua com essas 2.000 que ela comprou. E qual é o preço? 2.000. Quanto que ela tem investido? Isso aqui, tá? Então, olha só que interessante. Aqui tá certinho as inserções do dado, ó. Tá casando, ó. Eu comprei isso, tenho isso. Eu comprei isso, tenho isso. Ficou claro, Lídia, que ao invés de agrupar, eu estou separando, que eu poderia agrupar, né? A quantidade total, mas aqui eu estou por compra, quanto que tenho, e na outra compra, quanto que tenho. Ficou claro essa separaçãozinha que eu estou fazendo aqui, ó? Isso daqui eu estou falando da primeira compra, isso daqui eu estou falando da segunda compra? Ficou claro? Ficou. Tá. Então, olha só o que o sistema vai fazer. Se lembra que eu coloquei uma cláusula que ele deixa tudo soma automática? Então, ele fala, olha, Rafael, eu somei tudo que tem a letra C. Somando tudo que tem a letra C, você investiu até o momento 4.500. Rafael, eu somei tudo que tem a letra I. Somando tudo, está dando 4.200, que de fato foi o meu ganho. Até agora, eu só ganhei R$ 100 nessa operação desses investimentos. Só que olha só o que a corretora faz. Ela se perde. É como se aquele ganho de 100% ele se perdesse no tempo. Perfeito? Então, ele perde no tempo. Na verdade, a minha história de investimento nessa corretora não é um ganho de 2,45. Então, é isso daqui que toda corretora brasileira e toda corretora internacional, eu não sei internacional que eu estou falando aqui nos Estados Unidos, todas elas estão se perdendo nisso. Eu mesmo já tentei calcular esse retorno, tá? Paguei 4.500 para um programador aqui fazer esse cálculo para mim e eu joguei dinheiro fora. Ele não conseguiu. Por algum motivo, não é possível fazer esse cálculo. Eu acho que é por isso que as corretoras até agora ainda não descobriram uma forma de fazer esse cálculo. Depois que o programador percebeu que eu fiquei muito triste em ter jogado, praticamente eu queria ter queimado 4.500, foi o que eu fiz.
tá? Fiquei investindo em horas e horas e horas, o programador cobra por hora, né? E aí eu fiquei batendo cabeça com ele, tentando ver uma forma, pesquisa na internet, tal, e nada. Chegou uma hora, ele falou o seguinte, Rafael, você não consegue fazer esse cálculo na sua planilha? Por que você está querendo jogar no sistema? E a partir daí eu comecei a ficar usando só planilha, tá? Porque o Google e o Excel fazem esse cálculo perfeito, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então eu separei uma próxima guia, tá? Nessas mesmas condições, tá? Então vamos lá, ó. Olha só, vamos lá, nessas mesmas condições. Então aqui, ó, no dia 22/9/2021, a pessoa comprou Petrobras, quantidade 2.000, ao preço de 2. E aí ela fez esse investimento aqui, de 4.000. Aí no dia 25/9/2021, a pessoa tem isso aqui, tem Petrobras, 2.000, preço de 2, pronto. Olha só, então, aqui tem um errinho, tá? Porque eu vou mostrar para vocês por que está diferente do outro, né? Porque quando tem a compra, ela é sempre valor negativo. Deixa eu só corrigir aqui, Lídia, só para você entender. Agora você vai me confirmar se está certo ou não os valores, tá? Olha para isso daqui, Lídia. Esquece o sinal negativo, tá bom? Olha só para isso daqui e olha para a condição anterior. Os valores são iguais? Ó, vou até copiar aqui, ó. Vou copiar e ir para esse outro. E colar bem aqui. Colar aqui para não atrapalhar. Ah, é que tem que copiar os valores. Espera aí. Eu copiei só a função. Copiar. Deixa eu ver aqui. Copiar. E você que está vendo essa gravação, veja se você concorda com o que a Lídia vai estar. Ó, vou colar os valores. Colei. Lídia, esquece os sinais negativos. Você concorda que esses números são iguais a esse? Ou seja, esse daqui é dessa aba que a gente está analisando, esse daqui é da aba anterior, onde eu falei dos problemas da corretora. São os mesmos valores? Sim. Sim, né? Rafael, por que você colocou sinal negativo aonde tem o C? Porque na função que eu vou apresentar agora, a função precisa dessa informação. Olha, o que é compra sinaliza que é negativo. E o que é venda ou o que você tem sinaliza com sinal positivo. Então, foi só isso que eu fiz, tá? A condição continua a mesma. Deleto aqui. E olha só, ó, o retorno da corretora, que é o retorno errado, ele continua lá 2 e pouco. Tá vendo aqui, ó? 2 e pouco, né? Que é o retorno errado. Agora, qual que é o retorno correto se a corretora soubesse fazer esse cálculo? Se ela conseguisse fazer esse cálculo, tá? Não é que ela soubesse, se ela conseguisse tecnologicamente fazer esse cálculo. O retorno seria de 80,66. Então, por quê? Porque existe uma função, e aqui você não precisa entender muito dessa função, é uma função pronta já do Google e do Excel, onde você calcula a taxa interna de retorno. Existe um cálculo matemático muito usado para quem tem empresas, tá? Para calcular se vale a pena fazer um investimento, se é melhor fazer o outro, se chama taxa interna de retorno. Em inglês, que essa função aqui é em inglês, tá? Ela fica assim, ao invés de ser a palavra TIR, que é taxa interna de retorno, ela fica em inglês, né? Que é internal ratio, né? Fica dessa forma. Então, o que ele pega? Ele pega essa coluna F aqui, toda, e pega toda essa coluna da data. E aí ele consegue encontrar os valores corretos de como que está esse retorno. Então, olha só, eu vou tirar isso daqui, ó. Eu vou tirar temporariamente, só para você entender, vou copiar e excluir. Eu vou excluir isso aqui, ó. Excluir, puf. Olha só, 100%, 100%. Para você ver como essa função, ela é a correta na hora do cálculo, tá? Ficou alguma dúvida até agora, Lídia? Tranquilo. Tá. Qual que é o problema dessa função taxa? Ó, eu vou excluir isso aqui, tá?
Então, aqui está um ganho de 100%. Então, é praticamente um intervalo de um ano. É um intervalo de um ano, tá? Então, essa função aqui, essa taxa interna de retorno, não tem nenhum cálculo mais perfeito do que essa que eu estou apresentando para você. E depois, se você me perguntar, quem quiser, né? Eu posso até dizer a função direitinho, explicar o detalhe, mas não tem função melhor do que essa para calcular um investimento. Então, basicamente, você lança as informações todas de compra, tudo que você tem, e também lança o que você tem hoje, e o sistema automaticamente vai estar fazendo. Qual que é o problema dessa taxa interna de retorno? É que, por exemplo, ela pira, porque essa taxa interna de retorno, ela foi feita justamente para calcular o retorno anualizado. Então, ela sempre vai voltar como taxa o ano. E aí eu vou dar uma situação para você. Digamos que a pessoa, ela investiu aqui no dia 20/9 de 2020, só que não passou um ano, tá? Vamos colocar aqui uma outra data. No dia 20/12 de 2020, ela queria saber como é que estava o retorno dela. Olha só o que acontece com essa conta aqui, ó. Ele pira. Não sei se vocês estão percebendo, mas ele colocou aqui um retorno exorbitante, assim, de tipo aqui, ó, 1.512. Porque o que ele faz? Como que essa função ela é muito louca, é muito perfeita. Então, o que ela faz? Ela fala o seguinte, puxa, se do mês 9 até o mês 12 já deu isso daqui de retorno, em um ano, né? Vamos lá. Passou quantos meses? Passou 10, 11, 12. Se em 3 meses teve esse retorno, então ainda falta mais alguns meses, né? Faltam mais 9, faltam mais 9 meses pela frente. Então, se permanecer esse retorno daqui 9 meses, o retorno anualizado vai dar 1.512. Ficou alguma dúvida, Lídia, sobre isso que eu acabei de citar? Que ele faz uma projeção, quando esse intervalo de tempo é menor que um ano, ele faz uma projeção, ele vê, desse período a esse período já rendeu isso. Então, se isso deu isso, eu vou fazer uma projeção do que falta para dar 12 meses. E aí ele dá uma loucura. Essa irracionalidade, ela acontece muito quando o cliente mede o desempenho em um prazo inferior a 12 meses. Depois que passa de 12 meses, aí não tem mais essa irracionalidade. Lídia, será que eu me fiz compreender? Entendi. Então, eu mostrei uma fragilidade dessa função. Eu disse assim, olha, a função funciona, mas quando se mede em um intervalo de tempo inferior a 12 meses, ela dá uma loucura, porque ela pode precificar exageradamente para cima, ou se a pessoa está perdendo dinheiro, ela vai precificar exageradamente para baixo, porque ela faz uma projeção, enfim, matemática aqui. Não ficou nenhuma dúvida? Eu posso ir para o próximo? Pode. Ótimo. Agora, nós vamos para o próximo cenário, continuando essa mesma lógica, tá? Então, vamos lá. Assim como eu expliquei para vocês que tem aqui, eu coloquei uma função para somar todos aqui da letra C e somar aqui, e todos da letra I e somar, eu também posso colocar uma função para mostrar aqui o resgate, tá? O resgate. Então, vamos colocar o seguinte, ó. A gente vai colocar que no dia 20/9 de 2021, a pessoa vendeu as Petrobras dela, as quantidades que ela tinha, que era 100, e ela vendeu a 2. Tá? Ela vendeu a 2. E aí o que acontece? No mesmo dia, no dia 20/9 de 2021, ela comprou Vale no Rio Doce, e ela comprou lá, vamos colocar que a Vale e a Petrobras estão no mesmo preço, só para simplificar aqui o nosso processo, tá? Ela comprou 100, pagou R$2, né? Então, aqui vai ficar sinal negativo. Porque toda vez que é compra, nessa cálculo do TIR, ela vai ficar negativo, tá? Então, aqui agora, quanto que ela tem? Ela vai ter no dia 20, vamos colocar aqui o dia 20/9 de 2021,
ela vai ter aqui o I, vale 3, ela vai ter 100 quantidades, 2, e ela vai ter essa multiplicação, que é esses dois aqui. Ótimo. Lídia, eu acho que talvez eu quis confundir aqui, desculpa, eu vou tentar explicar aqui por grupo, tá? Então, aqui, ó, a pessoa tinha esse dinheiro, né, que ela comprou esse dinheiro, só que ela vendeu. Então, aqui, ela liquidou essa operação, ela não tem mais Petrobras. Porém, ela fez quase uma compra igual, né? Ela comprou, ela vendeu e comprou na mesma quantidade, em termos de montante, as ações da Vale. E aí eu registro quanto que ela tem da Vale. Vamos tentar entender aqui como que funciona essa conta aqui. Qual foi o valor resgatado? Você concorda, Lídia, que o valor resgatado foi R$ 200? Vamos tentar ver aqui se foi R$ 200. Ó, onde que tem o V? Só tem um V aqui, tá vendo? Foi R$ 200 o valor resgatado? Sim. Foi, né? E aqui tem um erro. Olha só, aqui tem um erro. Acabei de ver um erro. Se ele vendeu as ações dele da Petrobras, esse daqui não existe. Concorda, Lídia? Ó, ele vem... Concordo. Concordo. Então eu vou excluir, tá bom? Que eu acabei de ver que tem um erro. Ó. Vou excluir isso aqui. Excluir. Pá. Tá? Então não tem. E aí estava gerando erro. Então o que acontece? Então aqui é 200. Quanto é que essa pessoa tem hoje de dinheiro? É só onde tem o I. Só tem um I aqui, ó. Então, se ela tivesse mais I, seria o que ela tinha de investimento. Mas como ela só tem só um I, você concorda que ela só tem 200, que é o que ele está aparecendo aqui nessa fórmula do atual? O valor do atual? Sim. Você apagou o I anterior porque foi vendido antes, né? Isso, porque ele deixou de existir, porque senão ia dar errado, Tá. né? Aí vamos assim dizer, né? Tranquilo aqui o atual e o resgatado? Ok. Esse valor aqui foi totalmente claro, né? Agora vamos Uhum. entender o que ele faz, né? O que ele faz nessa função investido. Na função investido, ele vai somar todas as compras. Então, onde que tem o C? Ó, tem o C aqui, vamos pintar de amarelo, e tem outro C aqui. Se eu digo para o sistema, calcula tudo onde você vê C. Qual é o valor que ele vai retornar, Lídia? 100 mais 200 é igual a 300, que foi o que ele retornou. Tá vendo? Lídia? Tô ouvindo. Ficou aí claro, né? E aí, como eu tenho aquela função chamada ABS, que é justamente para tirar o sinal negativo, ele parece aqui como 300 positivo, mas o correto seria aparecer 300 negativos, tá bom? Mas só para a gente entender. Aqui ficou alguma dúvida, Lídia, sobre da onde que vem esses números aqui, investido, atual e resgatado? Sim. Ficou nenhuma dúvida, né? Não, tá ok. Perfeito. Então, vamos parar para pensar quanto que essa pessoa está ganhando de dinheiro. Primeiro, vamos ver o dinheiro, tá? Então, quanto que ela está ganhando de dinheiro? Olha só. Veja se eu fiz a conta certa, viu, Lídia? O que eu acho que é o correto? Eu pego o valor atual, que é 200, mais o valor resgatado, menos o valor investido. Então, quando a gente faz essa conta, vai dar o quê? 200 mais Repete 200. bem aí, Rafael, por favor. Tá bom. O valor atual mais o valor resgatado, porque eu também foi um ganho. Quando eu vendo, eu também estou ganhando. Você entendeu? Então, é assim, é o valor atual mais o valor resgatado menos o investido. Quer pegar um papel só para a gente tentar ali um raciocínio? Que isso aqui eu confesso que é um pouco mais complexo, mas Não, tô entendendo. tá? Então, quando a gente faz isso, dá R$ 100, que era o ganho que a pessoa tinha. Então, na verdade, eu só coloquei uma fumaça nesse nosso cálculo. Por quê? Se eu tinha R$ 200 de Petrobras, vendi R$ 200, comprei R$ 200 de Vale, o cálculo ficou a mesma coisa, não teve mudança de valores. E eu fiz de propósito para mostrar que o ganho da pessoa continua sendo de quê? De 100%. Em reais. Tranquilo?
Ok. Ótimo. E aí, quando a gente vai para o cálculo da corretora, a corretora se perde toda. Seja aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, ela vai dizer, olha, o teu retorno é um retorno de 33,33. Esse é o cálculo errado que a corretora vai estar informando. Só que você concorda que o ganho não foi esse? O ganho foi, eu coloquei fumaça aqui na Vale, mas o ganho foi de R$ 100. Não foi, Lídia, o ganho de R$ 100? Sim. Então, se eu coloquei R$ 100 e agora eu estou com 200, o meu ganho foi de 100%. Então, é justamente mostra que esse cálculo, tá? Quando você usa essa função de taxa interna de retorno, ele faz um cálculo muito preciso em tudo. Assim, ele não se perde igual a corretora se perde, quando tem movimentações de compra e vende. Ficou alguma dúvida até aqui, Lídia? Ok. Eu me fiz compreender que esse cálculo da TIR é o melhor de todos. Ele só tem um problema, que quando você calcula menos que 12 meses, ele fica baratinado? Sim. Ótimo. Então, eu me fiz compreender. E aí tem cliente meu que quando olha esse valor investido, ele fala assim, Rafael, então nós investimos 300 e estamos ganhando 100, ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, ó. Estamos ganhando 100, divide por 300. Então, nós estamos ganhando zero, então nós estamos ganhando 33,33. O cálculo da corretora está certo. E eu falo com ele, não, o cálculo não está certo. Porque, na verdade, você não investiu 300. Não sei se você vai concordar comigo, Lídia, e quem está vendo pela gravação. Quanto é que a pessoa investiu? Ela investiu apenas R$ 100, pessoal. Ela não investiu R$ 300. Me fiz compreender nisso, Lídia? Que a pessoa, na verdade, ela só investiu... Não. Hã? Por que que ela não investiu 300? Porque, olha só, você comprou R$ 100 de ações da Petrobras, perfeito? Perfeito? Ok. Você vendeu, essa posição da Petrobras se valorizou. E agora, não é mais 100, é 200. Tranquilo? Ok. Aí, o que você fez? Você vendeu as ações da Petrobras e comprou Vale. Só que você fez a compra com o mesmo dinheiro. Na verdade, esse ganho de R$ 100, ele foi o que gerou de resultado. Mas, na verdade, você só colocou R$ 100 em jogo. Entendi. Você entendeu? Então, é por isso que eu digo para o meu Ah, cliente... entendi. É errado ele dizer que comprou 100 e mais 200. É errado ele dizer isso, que comprou 300, que investiu 300. Ele não investiu 300, ele investiu só 100. Mas se ele considerar o ganho como investimento, Aí sim, ele ganhou, entendeu? Ele ganhou 100. Então, tá vendo? Então, na verdade, o que ele colocou? esse 100 aí é o que saiu do bolso dele. Dele. O restante foi lucro. E aqui foi o ganho, ó. Então, ele colocou 100 do bolso dele e ganhou 100, que dá um total de 200. Entendi. Você entendeu? Então, a minha planilha, ela gera essas confusões, mas o cliente, o que acontece? Ele não colocou, ficou claro que ele não colocou 300? Claríssimo. Só que a maioria das Claríssimo. pessoas não pensa assim. Não, e é correto não pensar Ninguém pensa assim. assim. Não, e é correto não pensar assim. Deixa eu só colocar uma bateria, que está terminando aqui a minha, senão a live termina. Não, e é correto, mas cabe eu explicar, né? Eu preciso explicar para o cliente não precisa saber. Na verdade, é normal ele não saber, e é por isso que eu estou gravando aqui, porque depois eu vou mostrar isso aqui para outras pessoas que falaram, Rafael, eu quero muito saber sobre esse negócio de retorno, mas não posso hoje. Então, estamos aqui. Ficou tranquilo, então, né, Lídia? Você que está ao vivo aqui conosco, né? Ficou. É por isso que o cliente, eu não sabia disso, viu, Lídia? Mas, assim, hoje em dia, quando o cliente me contrata pela primeira vez, né, eu digo assim, ó, crie um caderninho e anote tudo que você está transferindo para a corretora, porque depois essas informações vão se perder. Porque você vai ver a minha planilha e vai achar que transferiu 300, mas você não transferiu 300. Você só transferiu 100. E a corretora, infelizmente, não vai ter um relatório que vai mostrar todas as suas transferências. O máximo que eu já vi uma corretora fazendo é
o saldo de um ano. Então, ela mostra, ó, em um ano, eu vou mostrar todo o histórico de entrada e de saída. Mas não tem uma coisa bonitinha. Ó, você transferiu para mim tudo isso aqui. Fez um TED para minha conta, que na verdade a gente faz um TED, né? Ficou claro, Lídia, ficou alguma dúvida sobre isso aqui? Não. Então, quer dizer que você sugere, por um ano, a pessoa fazer esse controle de Não, não, não. entrada. Por um ano, não. Para o resto da vida. Porque, assim, Fica o resto da vida, porque a corretora ela só tem o controle de um ano, o extrato. algumas só vai ser 3 meses. Eu acho que na Clear é 90 dias. Entendeu? Mas, enfim. Eu fiquei calada porque eu não fiz isso. Mas eu também eu me sinto triste por não ter feito essa orientação, porque, enfim, eu vou aprendendo, né? Eu acho que daqui 10 anos eu vou estar melhor que hoje, ajudando meus clientes. Então, é uma evolução contínua, né? É uma evolução contínua. Então, eu me arrependo, mas, enfim, né? São coisas da vida, é daqui para frente. Mas agora eu estou mais orientando os que estão começando agora isso, né? Mas, independente desse controle, esse cálculo de retorno aqui feito pela TIR, ele está preciso, compreende? Ok. Tá. Aí, o que acontece? Na minha planilha, Lídia e todo mundo que está acompanhando, eu coloco lá o valor do IPCA, que é o valor da inflação. Então, se eu não me engano, hoje a inflação está em 9,68. Ela muda, pode mudar de tempos em tempos, pode ser que esteja mais ou menos que isso. Só que o que acontece? Por que a gente precisa da inflação? Porque a inflação é importante para a gente planejar a nossa aposentadoria. Então, se a inflação hoje está em 9,68 e os meus investimentos estão em 9,68, eu não estou conseguindo preservar dinheiro no tempo. Eu só posso preservar dinheiro no tempo à medida que eu consiga, por exemplo, um retorno, vamos colocar aqui, de 10,68. Então, 10,68 quer dizer que eu estou tendo um ganho de 1% acima da inflação. E sobre esse 1% acima da inflação é que eu tenho direito a resgatar um montante. Então, esse é o cálculo que mais para frente, não hoje, eu vou estar explicando para vocês como que, mediante eu saber a inflação, quanto que eu posso sacar se eu estou ultrapassando 1% ao ano? Quanto que eu posso sacar se eu estou ultrapassando 4% ao ano? É lógico que, quanto mais acima da inflação o meu retorno for, mais eu posso sacar ao longo do tempo. Ou menos eu vou precisar acumular ao longo do tempo, que é o que eu vou explicar, não é a pauta de hoje, tá? Então, na minha planilha, quero mostrar aqui para vocês, para a Lid, para quem está vendo a gravação, que a minha planilha que eu desenvolvi, que deu trabalho para desenvolver essa planilha, ela tem um racional muito forte de cálculo e simplicidade também, né? Só que eu percebi que eu não estava acumulando a inflação, porque a inflação, ela não é desde o início que o meu cliente está comigo, ela é de 9,68. Ela já foi mais baixo, mais alta. Então, na minha planilha, eu percebi que eu estava com essa fragilidade. Então, é por isso que agora eu contratei uma ferramenta, né, que ela não faz o cálculo parecido como esse que eu acabei de apresentar, ela não usa o conceito de TIR, ela vai usar um outro conceito, que daqui a pouco eu vou explicar, mas ela mostra o acumulado. Então, para mim, é muito importante saber como que está o acumulado do cliente, não só a inflação hoje, porque senão eu me penalizo, tá? Deixa eu tentar explicar para vocês como que essa planilha... Passando aqui um caminhão de som. Eu vou mostrar aqui o conceito que essa planilha usa, tá? Essa planilha usa. Lídia, você sabe que no mercado financeiro existe fundos de investimento, perfeito? Perfeito. Tá. A gente pode consultar qualquer fundo de investimento no site da CVM. E aqui eu consultei um fundo que nem precisa a gente saber qual é o nome desse fundo, do que se trata. Então, o que acontece? Existe um conceito muito antigo de como que calcula o retorno dos fundos. Esse conceito é calcular a cota. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Esse fundo começa com R$ 1.000 e o valor da cota dele é R$ 1. Então, significa 1.000 dividido por R$ 1 vai dar 1.000 cotas. Perfeito, Lídia? Então, a pessoa começou Sim.
tá? Só que o que acontece? Esse fundo, ele está aplicando nas ações da Petrobras. Então, as ações da Petrobras vão subir ou vão cair. Ou elas ficam paradas, mas dificilmente vai ficar parada, ela vai subir ou vai cair. Então, você concorda que essa cota que começou com R$ 1, e esse R$ 1 dá direito a 1.000 cotas, e essas cotas estão investindo nas ações da Petrobras, se a ação da Petrobras subir 1%, e digamos que esse fundo só tem ações da Petrobras, tá? Para a gente entender bem fácil a lógica. Se as ações da Petrobras subir 1%, esse valor da cota que era R$ 1, agora é R$ 1,01, porque ele valorizou 1%. Tranquilo, Lídia? Tranquilo. E aí o que acontece? Digamos que você foi a fundadora desse fundo. Então você comprou uma cota a R$ 1 e hoje ele está R$ 1,01. Aí chega eu, Rafael, e fala assim: nossa, a Lídia é uma boa, sabe administrar bem o dinheiro. Então eu vou colocar o dinheiro nessa aplicação dela, que ela faz essa gestão, esse fundo de investimento. E aí você há de concordar que eu não vou comprar na cota de R$ 1, eu vou comprar agora na cota de R$ 1,01. Então, se eu quero colocar R$ 1.000, vai ser R$ 1.000 dividido por R$ 1,01. Eu não vou ganhar mais 1.000 cotas, que nem a Lídia que comprou a 1. Deu para entender, Lídia, a linha de raciocínio? É a lógica. A lógica, deu para entender, né? Isso. Então, o dinheiro que eu compro, que eu coloco nesse investimento, é como se eu fosse dividir o valor pelo valor da cota. É igual o dólar. Ah, o dólar vai flutuar o tempo todo em relação ao real. Então, eu vou naquele dia, tá, R$ 1 é igual a X dólar. Eu vou outro dia, R$ 1 é igual a X dólar. É a mesma lógica do dólar. Cada dinheiro novo que eu coloco vai fazer essa divisão do dinheiro que eu estou colocando menos o valor da cota. Compreendeu, Lídia? Sim, tranquilo. E aí o que acontece? Só que é meio complexo, porque as ações da Petrobras vai ficar subindo e caindo. Então, todo dia essa cota vai subindo, igual o dólar sobe, tá? Então, aqui, ó, eu peguei, só para você ver, um fundo de investimento que a cota dele, agora de novembro, começou dia 1º de setembro, valendo R$ 3,19 nos quebrados. Tá vendo? Tá conseguindo ver aqui, Lídia? Ou será que eu tenho que aumentar? Ó, vou aumentar um pouquinho. Tá vendo aqui? Tô. Aí, ó, conforme vai passando os dias, e são sempre dias úteis, né? Ó, no dia 23 aqui, o valor da cota está em 2,97. Então, o que a gente percebe? Aqui, no dia 1º, eu comprava uma quantidade de cotas. Eu tinha R$ 1.000 dividido por 3,19 dava um valor, em termos de quantidade de cotas. Se eu deixei para comprar aqui no dia 23, esses mesmos R$ 1.000 agora, já que a cota está mais baixa, eu vou comprar mais cotas. É como se eu tivesse mais conversão de cotas. Tranquilo? Ok. Até aqui está tranquilo mesmo, Lídia? Nada de dúvida, tá bem, tá entendendo, né? Não, tá tranquilo. Então, Por isso assim, que eu tenho que fazer os aportes com regularidade, né? Mas assim, o que eu estou te falando é que enquanto na minha planilha eu calculo o TIR, e eu não divido o dinheiro do meu cliente e transformo em cota, eu não transformo o teu dinheiro em cota. Eu simplesmente digo para o Google, ó, Google, essas são as datas e ela investiu nesse, e ela fez essas movimentações. E o Google faz lá as contas. Pronto, a tira é essa. Nesse mecanismo que eu vou mostrar agora para vocês, o sistema ele vai ter a lógica de cota, que é um cálculo bem mais complexo, que eu nem sei explicar isso para vocês, mas eu estou explicando de forma didática, tá bom? De forma didática. E aí, esse sistema é o Kinvo, que a gente vai passar a usar. Então, o Kinvo, Lídia, no futuro, quando você começar a investir lá nos Estados Unidos, você vai ter um usuário e senha, vai se logar no sistema, e você vai acompanhar os investimentos não mais em planilha, tá? A parte dos Estados Unidos. Porque esse Kinvo, ele me cobra R$14,90 por carteira. Então, nesse primeiro momento, eu só vou dar a carteira dos Estados Unidos, tá? Que é a nossa estratégia principal, vai ser lá agora para a aposentadoria. Depois eu vou ver aí se eu consigo ir para o Brasil, enfim. Mas você viu que a planilha nossa aqui do Brasil está funcionando. Tranquilo, Lídia? Tranquilo. A lógica dela está funcionando. Então, é só essa parte aqui dos Estados Unidos que eu quero... Por que eu quero usar o Kinvo agora? Porque o Kinvo, ele dá aqui, ó, quando eu clico bem aqui, Lídia, tá? Não sei se você consegue ver, inflação,
que essa eu vou tirar todos, tá? Vou tirar todos. Ó, ficou só o azul, que é a carteira do cliente, que no caso você vai ter também essa linha azul. E ficou o verde. Ah, então, peraí, foi mal. É porque aprendendo... Um dia eu fico bom nesse... Um dia eu fico bom nisso aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu... Só um instantinho. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Porque eu devo... Stop share. Ok, stop share. Vamos lá. Estava vendo o Kim e não... Foi mal. Obrigado aí por ter... E agora, Lídia? Tá vendo a tela? Sim. Tá, então aqui, ó, aqui é o Kinvo. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Kinvo, não é o foco dele hoje aqui, tá? Mas por que a gente vai usar o Kinvo? Porque no Kinvo a gente consegue dizer, olha, eu quero medir a inflação nesse tempo que eu estou investindo, que fica nessa linha amarela, azul, verde, perdão. Tá vendo? Então, ele vai medindo, ó. Esse aqui não é o seu, né? É de um cliente particular, aleatório, que eu peguei. Então, a gente vê, ó, que ao longo do tempo, na maioria do tempo, esse cliente aqui, e ele está investindo nos Estados Unidos, tá? É uma estratégia lá nos Estados Unidos que ele está. Ele começou quando? Ele começou no dia 11/9/2020 a investir lá nos Estados Unidos, tá? Então, na maior parte do tempo, ele está acima da inflação, tá? E aí, o que acontece? Você está vendo aqui, que ele é um pouco diferente da minha planilha, Lídia, porque aqui ele vai mostrando o histórico mesmo, literalmente. Cada pontinho desse, Lídia, é um dia, ó. Tá vendo? Tá vendo? Igual corretora, né? Só que um cálculo mais preciso não, porque da corretora nem é preciso. É um cálculo mesmo seguindo aquele conceito de fundo de investimento, que é um cálculo profissional. Tá? Mas Entendi. só para... Então, aqui ele vai transformando em cota. Enquanto a corretora, ela não transforma em cota, ela fica só gerindo o patrimônio. E aí ela se perde no dinheiro. Esse aqui não, é um cálculo que transforma em cota. Então, ele não se perde no valor, porque R$ 1.000 se transforma em tantas cotas, R$ 500 se transforma em tantas cotas. E ele vai dizer, o preço da cota é tanto. Então, eu multiplico pela quantidade e assim eu vou fazendo esse gráfico. Enfim, mas é bem parecido com o da cota, com da corretora, né? E aí ele vai mostrando como está em relação à inflação. E aqui, nesse lado aqui, não sei se você está vendo, está escrito 9,79, porcentagem real. Você está vendo? Oh. Então, aqui, significa que, historicamente, tá? Esse cliente, desde que ele começou no dia 11/9, até essa data, deixa eu ver que data que está aqui, tá o dia 22/9, ele está 9,72 acima da inflação, o que é um retorno interessante. Mas perceba que para ter um ganho acima da média, né? Por que acima da média? Vamos colocar a poupança aqui, ó, no Kinvo, você pode clicar aqui em poupança e colocar o retorno da poupança. Olha só que bom o retorno da poupança, Lídia. Uma linha reta, ó. O dinheiro sempre não cai, ó, sempre para cima, tá vendo? Mas olha só a diferença. A poupança, nesse mesmo período, está rendendo 1,90. E essa carteira está rendendo 20. É só quase, vamos assim dizer, quase 10 vezes a mais. Só isso de retorno. Você entendeu? Então, para você ganhar um pouco mais que a poupança, tem que aceitar ver o dinheiro oscilando. Infelizmente, não vai ter aquele retorno que o dinheiro só fica para cima e é rentável. Infelizmente, não vai ter. Tá? E a gente vê que a poupança está menos que a inflação. Então, a inflação, nesse período aqui que a gente está medindo, está em 10,14 e a poupança está em 9. Então, significa que quem está colocando dinheiro na poupança está sendo corroído. Por mais que a pessoa queira poupar 70% da sua renda, ela não vai ter êxito na parte da aposentadoria, porque o dinheiro não está vencendo a inflação. Ficou tranquilo aqui, Lídia? Sobre essa explicação, sobre por que nós vamos usar o Kinvo, porque o Kinvo vai ter esse gráfico aqui e a gente vai mensurar melhor em relação ao IPCA, né? Tranquilo. Ficou alguma dúvida sobre tudo que eu já falei até agora? Se você tiver, pode falar, por gentileza, Lídia. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, Lídia, e a todos que estão vendo aqui a gravação, eu vou encerrar essa gravação de hoje, né? Porque esse era o objetivo meu, é explicar
o jeito, por que que a corretora é errado, ela não faz o cálculo certo, a minha planilha, que faz o cálculo certo, mas tem um problema, que é a questão da inflação, e por que que nós vamos usar o Kinvo, e aqui em outro momento eu posso detalhar um pouquinho mais o Kinvo, que é uma ferramenta, inclusive, que eu agendei com uma pessoa do Kinvo, acho que foi segunda ou terça-feira, eu vou ter uma reunião com eles, até para eu entender algumas coisinhas aqui que eu ainda estou com dúvida, tá bom? Então, vocês vão ter usuário e senha desse sistema de forma gratuita, e a prioridade aqui é vender a parte dos mensurar a parte dos Estados Unidos. E a partir desse momento, olha só que interessante, eu gostaria de só enfatizar aqui, antes de encerrar a ligação, para a aposentadoria, é muito importante saber como você está em relação à inflação. Então, é por isso que eu também estou investindo dinheiro e tempo nisso daqui, e você também deve estar querendo analisar os dados pelo Kinvo. Depois vai ter relatório, eu vou estar melhorando também o relacionamento com os meus clientes. Eu vou estar encerrando aqui o share, e depois vou encerrar a gravação.